Você está assistindo a mais um corte do nosso canal. Segue a gente aqui no Instagram, beleza? Valeu! Ô Nazi, assim, eu sei que você falou que se aposentou agora. Isso. Pode ser que em 2024 eles estão com a expectativa aí de que saia o concurso para Cefaz aqui de São Paulo, que é um concurso top também. Assim, vamos levar em consideração não só o cargo, mas também que eles têm uma PR muito boa, tal. Passa pela sua cabeça fazer mais concurso ou o que você acha? Porque esse bichinho te mordeu. Cara, quando eu tava ainda na reta final do ISS, eu até pensava, se sair você faz, eu vou prestar e tal, mas sinceramente, nesse momento, por enquanto, não. Assim, já cansei, já... Nem pra ficar no currículo ali, mais uma aprovaçãozinha, não, assim. acho que não, viu? Você acha que não? Não. É. Cansa, viu, Anderson? Pô, eu imagino. Cansa pra caramba, Cansa. né? E assim, pelo menos eu fui emendando uma na outra, mas eu imagino que deva ser ainda pior você parar por um tempo e depois ter que voltar pra essa Sim, vida, se sabe? atualizar e tudo mais, É. né? Então, eu queria fazer uma pergunta, que essa é uma das perguntas que até agora eu não consegui perguntar, porque não teve um caso igual ao seu aqui. Quando a pessoa ela estuda para controle e ela estuda para área de fiscalização, as matérias não são tão correlatas, tá? Você às vezes tem que investir muito, por exemplo, na matéria de orçamento público, economia, estatística, aqui você vai investir muito mais na matéria de tributário, que é muito mais pesado e tal. São muitas matérias. Como você conseguiu conciliar a matéria de controle com a matéria de fiscalização? Porque é muito... Desculpa a palavra, gente, é muito foda fazer isso. Como você conseguiu? Mas esse é o ponto, eu nunca conciliei. Eu só foquei em um por vez. Eu sou totalmente contra conciliar a área. Então, assim, quando eu comecei, de 2018 até o final de 2019, eu era fiscal e só fiscal. Eu nunca nem olhei pra controle. Tá. Aí, depois da prova do ISS Campinas, quando saiu a notícia do TCU e eu fiquei com vontade de prestar, eu parei, anotei todas as matérias, contei quantos PDFs eram, fiz a conta. Falei, vai demorar 6 meses no mínimo pra eu ficar competitiva pra estudar a diferença do Sim. fiscal pro controle. No Sim. mínimo 6 meses. E a expectativa naquela época que o TCU ia sair no início de 2020. Falei, mas eu não tenho nada pra perder, porque não vai sair a receita nesse tempo, não vai sair o Cefaz, eu vou tentar. E aí veio a pandemia, eu fiquei estudando 2 anos e meio pra controle. Nesse período de controle, eu esqueci fiscal, eu joguei direito tributário fora, eu joguei tudo que não A caía no contabilidade TCU. geral também, que não cai Contabilidade tanto. geral até Cai que caía um pouquinho, no TCU, né? mas no pós-edital que não caía, joguei fora também. Então, assim, nesse momento que eu decidi estudar para área de controle, eu esqueci completamente tudo que era fiscal e não caía no controle. E aí, quando eu decidi voltar para fiscal, foi o contrário. Tchau, AFO, tchau, controle externo, nunca conheci vocês, vou voltar para área fiscal. Então, em nenhum momento eu estava tentando conciliar, levar 2 ciclos de estudo paralelos ao mesmo tempo, que eu acho que teria sido impossível, assim. É muita matéria mesmo. Sim, sim. Então eu escolhi um caminho e seguir, decidi mudar, escolhi esse seguir, depois escolhi o outro seguir, sabe? Legal. Não, agora entendi. É porque assim, é muita matéria. É muita. É muita matéria. Tipo, você pega aí o concurso do TCU, da Receita, em geral dá umas 20 matérias, às vezes até mais. E dentro dessas matérias ele ainda tem as divisões ainda, né, das matérias, né, das submatérias. Você fez um comentário aqui que eu achei interessante. Você falou assim: Anderson, olha só, em 2018 comecei a estudar para a Receita Federal, aí eu meio que larguei mão, porque eu saí dos concursos e depois saiu agora no final e pode ser que eu fique por lá. Aí você falou assim, já pensou se eu ficasse só focada na Receita Federal? Então eu ia te perguntar, você acha que é melhor a pessoa focar só num concurso público ou ela pode abrir um leque? O que você pensa sobre isso? Bom, você tem experiência, né? Então, eu acho que tem que focar no mínimo numa área, tem que focar. Então eu vou contar mais ou menos como eu comecei a estudar. Eu comecei a estudar para Receita, mas eu tava pensando meio que na área fiscal como um todo. Então eu ia inserindo as matérias no meu ciclo de estudos, pensando na próxima matéria mais reaproveitável para o maior número de concursos possível. Então, por exemplo, para a Receita, legislação tributária, aduaneira, direito previdenciário eram as últimas que eu iria inserir, porque só cai na Receita. Só cai lá. Então, até, sei lá, 70% do meu estudo eu estava estudando para Receita, mas se aparecesse um Cefaz, um ISS, eu aproveitaria, que foi o que aconteceu com Guarulhos. Eu migrei para o ISS Guarulhos, eu nem tinha estudado legislação aduaneira ainda. Ah, tá. Então, eu acho bom ter um concurso como o Norte, e se ele tá... Por exemplo, se eu estivesse estudando hoje para a área fiscal em São Paulo, eu teria o Cefaz São Paulo como um norte e tentaria ficar bem perto de fechar o edital passado antes de prestar outra coisa. Não ia ficar pulando para o Cefaz
sei lá, Amapá, você faz Rio. Ah, tá, você não faria isso. Não, se tivesse próximo o meu concurso, mas se eu tivesse estudando sem nenhuma perspectiva de abrir o concurso, que foi o meu caso em 2018, estava estudando para Receita, já tinha coberto, sei lá, 80, 70% do digital, não tinha nenhuma notícia da Receita, e saiu o ISS, eu falei, tá bom, eu posso mudar, porque eu vou estudar pro ISS, pode ser que dê certo, e se a Receita sair, eu já estudei quase tudo, eu consigo rapidão recuperar. Mas, por exemplo, foi por esse motivo que eu não fiz Cefaz Santa Catarina e Cefaz Rio Grande do Sul. Porque eu não tinha acabado ainda as matérias básicas da Receita. E eu pensei, eu vou estudar, sei lá, legislação tributária de Santa Catarina. Que deve ser pesada que também, deve ser né? pesada. E aí, se sair a Receita, que nesse momento eu ainda achava que poderia sair em 2018, aí eu vou me ferrar, porque eu não vou passar nem em Santa Catarina nem na Receita. Então eu tive um concurso como o Norte, mas quando tava longe e eu já tava me sentindo segura pra ele, aí eu poderia até mirar em outro. Mas é interessante também que, apesar de ter passado em vários concursos, eu não estudei para todos. Então, por exemplo, ISS Itapevi, ISS Valinhos, ISS Campo Grande, TCRJ, CGU e Receita, mais ou menos, que eu estudei no início, depois não. Eu fiz essas provas, mas eu não foquei neles. Eu não peguei a legislação específica desses ISS, eu não peguei o regimento interno do TCRJ. Não, os concursos que eu foquei realmente na minha vida foi quando eu comecei a estudar, foi a Receita, depois eu fui pro ISS Guarulhos, depois Campinas, depois o TCU. No pós-edital do TCDF eu olhei algumas coisas do regimento interno, porque eu achei que senão não ia nem ter chance. E depois o ISS São Paulo. Então eu foquei assim, em 6 concursos, mas acabei passando, acho que foram 11, se eu não me engano. Porque uma das coisas que eu tentei fazer sempre foi ficar muito boa na parte comum. Tem algumas matérias que caem em todos os concursos. Então, se você pegar lá meu desempenho na CGU ou mesmo na Receita, cara, eu mandei muito bem nas matérias que caem em todos. E aí, às vezes, na matéria específica da CGU, da Receita, eu fui um pouco pior, mas eu fui tão bem nas comuns que compensou e fiquei bem colocada, entendeu? Então, porque você comentou agora desses cargos que você prestou, que são mais específicos. Você não estudava a matéria específica deles, mas você também ia super bem no resto, é isso? Então, por exemplo, quando eu decidi focar no TCDF, no pós-edital, a prova do TCRJ foram 2 semanas antes. Eu fiz as 2 provas, mas eu tava, nesse momento, focando no TCDF e eu botei minha revisão numa ordem que eu ia revisar primeiro que caía também no TCRJ. Nas 2 semanas depois eu foquei só no regimento interno do TCDF e tal. Então eu sempre tentava botar as coisas numa ordem que eu ia aproveitando pra tudo, mas eu nunca peguei o regimento interno do TCRJ pra ler, a lei dos servidores do Rio de Janeiro, essas coisas. E você foi bem nesse daí? Você passou também? Eu passei, agora eu não lembro a colocação direito, eu acho que foi em 6º. E chegaram a te nomear? Me nomearam bem no início, mas aí eu tinha que ter algum X anos de experiência, que eu acho que era 2. E naquele momento eu não tinha, que eu não tinha sido nomeada em nenhum ainda estágio, não valia. Ah, não valia? Não. E eu já estava prestes a ser nomeada no DF, aí eu pedi fim de fila, depois chegou em mim no fim de fila. É mesmo? Chegou? E eles estão pensando em fazer outro concurso já, se eu não me engano. Nossa, e no fim de fila te nomeou, você já tinha já o seu... Aí eu já tava, nem lembro onde eu tava mais, mas ou no TCDF ou na CGU, sei lá. Um monte de lugar. Aí não ia também, não interessava mais. Eu vou te fazer uma pergunta...